O nosso assunto de hoje é a aposentadoria por idade. Hoje eu reuni as perguntas sobre a aposentadoria por idade e dividi em duas partes. Primeiro eu vou explicar as aposentadorias por idade urbana, rural e híbrida, para quem trabalhou no campo e na cidade. E também da pessoa que tem algum tipo de deficiência. Depois, vamos ter um breve intervalo e voltaremos na segunda parte com um assunto que é muito importante e que pode ter mudança lá em Brasília, no Congresso Nacional. É de dinheiro que estou falando, gente, de como as aposentadorias são calculadas. Se dá para aumentar o valor das contribuições e ter um benefício maior, enfim, evitar gastar mais do que vai receber, não é mesmo? Vamos então começar pelo começo? E não se esqueça, tá? Se tiver dúvidas, pergunte já. E muitas perguntas chegaram sobre a aposentadoria por idade. A primeira delas, é preciso contribuir para ter direito à aposentadoria por idade ou basta apenas atingir a idade mínima? É preciso contribuir sim. A lei exige pelo menos 15 anos de contribuições. Detalhe, viu? Eu gosto de falar sobre isso porque muita gente acaba indo lá pagando 15 anos de contribuições para a Previdência e quer se aposentar. As contribuições pagas em atraso não são somadas para fins de aposentadoria, exceto aquelas em que o segurado foi empregado, que a empresa não pagou, paga, por exemplo, por ordem judicial, trabalhista, aí sim dá para recuperar o tempo de serviço do passado para mexer na aposentadoria por idade. Mas então, cuidado. Então, a primeira dica e importante é que tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria por idade. A segunda pergunta aqui, que eu fui colecionando, um monte de perguntas que chegou até nós, são sobre as hipóteses de aposentadoria por idade. No caso de aposentadoria por idade, mudaram as regras para o homem ou para a mulher ou só para a mulher? Mudou só para a mulher. Homem, depois da reforma da Previdência de 2019, continua se aposentando com 65 anos. Mulheres com 62, mas não era 62. Era 60 anos, né? Aí foi aumentando meio ano a cada ano e neste ano de 2022 é o último ano da transição. Mulher se aposenta com 61 anos e meio e homem com 65. A partir do ano que vem, 2023, 62 para as mulheres, 65 anos para os homens. Bom, a outra pergunta aqui é sobre o trabalhador rural. Quem que é o trabalhador rural que pode se aposentar mais cedo? Sabia que pode aposentar mais cedo, né? Homens se aposentam com 60 e mulheres se aposentam com 55 anos. Mas são aqueles que são empregados, aqueles tarefeiros, meeiros, aquelas pessoas que trabalham em regime de economia familiar, que é o segurado especial. Essas pessoas podem se aposentar mais cedo, né? Homens com 60, mulheres com 55 anos de idade. Aliás, esta idade também é a idade daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que é a próxima pergunta que a gente recebeu, perguntando como é que fica a aposentadoria por idade das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Bom, vamos explicar primeiro quais são os tipos de deficiência. A deficiência pode ser leve, moderada ou grave, esses são os graus, e a deficiência pode ser física, mental, intelectual ou sensorial. A pessoa com deficiência aposenta mais cedo também na aposentadoria por tempo de contribuição. E aí é importante saber qual é o grau da deficiência, se ela é leve, moderada ou grave, porque pode antecipar até 10 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o nosso assunto hoje é aposentadoria por idade, e neste caso, independe o grau. A pessoa tem que provar que tem algum tipo de deficiência, independentemente do grau, e isso será o suficiente para diminuir o tempo do homem de 65 para 60 anos e da mulher de 62 para 55 anos de idade. Aposentam mais cedo e a fórmula de cálculo também é diferente. Ah, detalhe, tá? Tem que provar 15 anos de contribuição do período em que a pessoa já está incapacitada, tá certo? Independentemente do grau. Bom, e aí então nós temos aqui a situação das pessoas que começaram a contribuir mais tarde e querem recuperar tempo de serviço do passado. Isso é possível também. As pessoas que trabalharam no passado e não tiveram documentado o tempo de serviço, elas podem fazer a prova de como recuperar esse tempo de serviço e somar eles para fins de carência, desde que seja na condição de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso,
ou segurado especial, porque o autônomo não dá para recuperar as contribuições do passado. E aí então tem as fórmulas de cálculo. Como todas essas aposentadorias são calculadas, bom, eu vou chamar um intervalo e já já a gente volta para falar sobre dinheiro, como o benefício é calculado. Se você tem alguma dúvida sobre direitos sociais, trabalhistas ou previdenciários, eu te convido a fazer a sua pergunta, dar a sua sugestão de temas para que a gente possa abordar aqui e esclarecer, porque aqui a gente trata de assunto que é relevante para o trabalhador e que de fato tem algum propósito na vida dele. Bom, qual é a situação da aposentadoria por idade que gera um benefício maior? Primeiro eu quero explicar para vocês, porque muita gente confunde, né? Com a aposentadoria calculada, como ela deve ser calculada, como é que ficou depois da reforma da Previdência, o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal com a revisão da vida toda. É um assunto que nós vamos voltar aqui assim que o Supremo Tribunal Federal começar a julgar novamente o que já foi decidido e como fica também o projeto de lei que está lá no Congresso Nacional de mudança das regras da aposentadoria por idade. Por isso, olha, preste atenção no que eu vou dizer para você agora, porque tudo pode mudar e nós vamos ficar aqui sempre atentos com as mudanças para trazer as novidades para você. Bom, funciona assim, olha, até 1999, as aposentadorias por idade era calculada com base nos últimos 3 anos de contribuição. Então as pessoas estavam chegando na idade, aumentavam as contribuições próximas da aposentadoria e tinham um benefício maior. Muita gente ouviu falar nisso e continua fazendo, só que isso já acabou, gente, em 1999, tá? Mas tem gente ainda fazendo errado, cuidado. Bom, aí em 1999 foi criada uma regra, que é as contribuições desde julho de 1994, que é o Plano Real, até o dia que a pessoa vai se aposentar. Isso também acabou com a reforma da Previdência de 2019, mas ainda tem gente fazendo um planejamento previdenciário com base nessa forma de cálculo que deixou de existir. Bom, e o que está valendo hoje? Hoje continua sendo julho de 1994, mas você pode excluir quantas contribuições você quiser da média dessas contribuições. Então as pessoas que tinham mais de 15 anos de contribuição antes de 94 podem ter apenas uma contribuição e se aposentar com base nesta única contribuição. Daí porque surgiu aquela história da tese da contribuição única ou o milagre da aposentadoria. Porque olha só, imagina que um trabalhador tenha 15 anos de contribuições até 1994. Então o que vai entrar no cálculo vai ser de 94 para cá. Aí ele faz uma contribuição pelo teto, o teto hoje é em torno de R$7.000, e vai se aposentar com 60% de 7 mil. Vamos fazer a continha rapidinho, olha. 7 é 14, 21, 21 mais 21, 42. R$4.200 com apenas uma contribuição pelo teto. Por quê? Porque ele excluiria todas as contribuições baixas que teria desde 1994 e ficaria apenas com essa contribuição pelo teto, desde que ele tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Tem gente aqui perguntando, Hilário, isso ainda está valendo? Está valendo. Então você que está aí próximo da aposentadoria por idade ainda pode utilizar esta regra até que ela seja mudada. E aí tem outra pergunta aqui. Quando vai mudar? Olha, a gente não sabe se vai mudar, mas a tendência é que mude sim, né? Porque ficou aí um buraco na legislação que está fazendo com que as pessoas tenham apenas uma contribuição e aposente ali por um valor muito alto, mesmo tendo considerado valores, tendo contribuído com valores baixos a vida toda. Então é possível que esta regra mude, mas precisa de ser aprovado o projeto que está no Congresso Nacional, que já passou por uma das casas lá em Brasília. Está próximo, então as pessoas têm que correr aí para não perder esta oportunidade de fazer um planejamento previdenciário. E se for aprovado esse projeto, como vai ficar? Esta é uma outra pergunta. Olha, a gente não sabe como vai ficar porque o projeto não foi aprovado, mas se ele for aprovado do jeito que está lá a proposta, vai ter que dividir por 108 meses, no mínimo. Então, por exemplo, um trabalhador que tem apenas uma contribuição, vai ser uma dividido por 108. Vai dar salário mínimo? Quem tiver 10 contribuições, 10 dividido por 108,
vai dar salário mínimo. 108 dividido por 108, ou seja, 108 contribuições dividido por 108 contribuições, que dá mais ou menos 9 anos de contribuição. Então, 9 anos dividido por 9 anos pode dar uma média boa. Então, o trabalhador que vai ter aposentadoria por idade ainda tem que fazer um planejamento pensando que, quando ele for se aposentar, pode estar valendo esta regra. Além disso, pode ser também que seja aprovada a reforma da Previdência no que diz respeito à revisão da vida toda que está no Supremo Tribunal Federal. E a gente vai acompanhar e dizer tudo para você que está acontecendo sobre essa questão de cálculo da aposentadoria por idade. O que a gente diz para você agora é uma dica, que faça um planejamento previdenciário. Se tiver dúvidas, pergunte já.